Olá a todos. Aí no Brasil ou em outras partes do mundo. Aqui é a missionária Maria Luísa, falando da Índia. E a convite da tia Tânia, do grupo Amamos Ministério Infantil. Estou aqui para falar na Semana Missionária, contar um pouco do meu testemunho, das minhas experiências aqui na Índia e do campo missionário. Eu sou casada com um pastor indiano, anglo-indiano, que é nascido aqui no sul da Índia e morou a vida inteira aqui. E estou casada há 18 anos completos. E moro aqui por esse tempo todo, 18 anos, temos 4 filhos. Uma filha de 17, uma de 14, um de 11, um menino, e a última é a menina de 6 anos, 5 anos e meio. E a gente mora aqui no sul da Índia e eles não, as mais velhas sabem um pouco de português, porque eu não consigo ficar me comunicando em português em casa, porque eu aprendi inglês com meu marido e como ele é anglo-indiano, a língua mãe dele é o inglês e fala a língua local aqui, porque nascido e mora aqui, mas em casa ele e toda a sua família, parentes, tudo se comunicam em inglês, então e pegou inglês aqui quando o setup é a família, eu não consigo falar muito português. As minhas filhas maiores sabem um pouco do português por causa do contato com a minha mãe. E quando minha mãe esteve aqui, algumas vezes, alguns missionários brasileiros que ficaram aqui um tempo. Então, elas sabem um pouco. Os mais novos não sabem praticamente nada. Mais nova, então, não sabe muita coisa, não. Pois bem. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, Búzios, entre Búzios, Barra de São João, Cabo Frio, minha família toda de Búzios, Rio das Ostras, morei por essas regiões todas e aos 11 anos de idade ouvia muito minha mãe falar de missão, de fazer missões na África, de levar o evangelho a povos não alcançados, e eu vi ela falando de ajudar o necessitado, e ela sempre fez muito isso, muita evangelização, muita ajuda, muita doação da vida dela, sacrificou a vida dela com trabalhos de alcance de pessoas, de almas, de evangelização pessoal. Minha mãe sempre foi muito ajudadora de pessoas, e de acolher pessoas na sua casa. Sempre ela fez a parte dela de missões, onde ela estivesse, na igreja que estivesse. Sempre trabalhou muito com o departamento infantil e nunca teve treinamento nenhum, nenhuma dessas áreas, mas o chamado dela, o dom dela é mesmo de servir a Deus e em qualquer área, e ela sempre foi muito dedicada, e ela falava muito de missões quando a minha igreja realmente não falava nada sobre missões. E eu cresci ouvindo ela falar isso, e depois de alguns anos, fomos para uma outra igreja que nos enviou para o interior do estado do Rio, mais para o interior, lá para depois de Campos, e divisa com o Espírito Santo, São Francisco do Itabapoana hoje, e a gente fui com a minha família para lá para abrir trabalho, para implantar igrejas. E minha mãe continuando falando do amor dela por missões transculturais, por povos não alcançados, e sempre falando dos países que ela tinha desejo, e sem nunca ter muita.
nem muita informações sobre os países e sobre esse tipo de trabalho, mas sempre falando, falando, e a gente cresceu ouvindo isso. E eu e minha irmã mais nova e adotamos um bebê lá em São Francisco da Bapuana na época, que hoje é o meu irmão mais novo. E, e fizemos um trabalho de implantação de igreja lá. E meu pai construía a igreja e era o dirigente. E minha mãe e eu e a gente saía evangelizando e trabalhando com as crianças. Eu lembro que um dia ela, para começarmos uma escola dominical, ela falou: vai pela rua toda. Era uma cidadezinha, um bairrozinho pequeno, só tinha a rua principal. Vai pela rua toda, de casa em casa, chamando, perguntando aos pais se você pode trazer as crianças aqui na igreja. Eu muito envergonhada, eu tinha 13 anos, minha irmã tinha 9 anos, e aí a gente foi de casa em casa, chamamos, perguntando se podia a criança participar da escola dominical na igreja com a gente, e aí a gente conseguiu, é, conseguimos juntar bastante crianças, muitas crianças mesmo de todo o bairro, e fomos para a escola dominical e damos a aulinha para eles, eu e minha irmã, ensinamos hinos, ensinamos lição bíblica. Fizemos, ensaiamos para cantar à noite no culto, e à noite a maioria das crianças vieram, e alguns pais vieram, e assim o trabalho começou. A gente fazia muito trabalho com criança, minha mãe fazia muito trabalho com as crianças, e a igreja foi. Os pais vinham para assistir as crianças, e a gente dava o nosso jeito de arranjar nossos materiais, os fantoches, e as tardes de brincadeiras e evangelizações, e todo domingo de manhã e à noite. E o trabalho foi crescendo. Daí se expandiu, muita gente foi salva ali na região, e a gente abriu um outro trabalho mais para frente ali. Depois sei que ficamos 3 anos ali, um trabalho muito intenso, muitas almas foram salvas em 2 cidades, com bastante pontos de pregações nos bairros da vizinhança. E um dia eu lembro de eu estar muito cansada, eu tinha 16 anos, e eu falava, e chegava da escola, vinha muito de longe, chegava da escola, não tinha nem tempo de trocar o uniforme, tinha que ir para a igreja, porque aprendi a tocar um pouco de violão antes de ir para lá, para abrir esse trabalho, e fui por mim mesma, sozinha, aperfeiçoei um pouco tocar o violão, e eu tocava na igreja. Então, todos os ensaios eu tinha que estar tocando, todos os grupos, e todos os cultos, e eu e minha irmã cantava também em todos os cultos. Então, chegava da escola, não tinha nem tempo de trocar o uniforme, sempre tinha uma atividade à noite, e eu falava que estava tão cansada daquilo, e aí uma época, chegou um tempo da gente voltar para nossa cidade, deixar o trabalho, nós tínhamos trabalho nas mãos de outros dirigentes, de outras pessoas, e chegou a hora da gente voltar para o nosso lugar onde saímos. E foi aonde, ao voltarmos, e eu ter que voltar e trabalhar na emprego secular, e sei que é uma vida normal na igreja local e tudo, mas assim, não tão envolvida com nada na nossa responsabilidade. E eu senti que tinha algo faltando, que faltava algo na minha vida, que na verdade a vida que eu queria era a que eu tinha antes, eu não sabia. Então decidi, a partir daquele momento, que eu iria entregar minha vida para missões, para servir a Deus integralmente, que era isso que eu queria, que eu não queria estar envolvida só nessa vida normal que todo mundo tem, de trabalho secular, de estudos, de ter, mesmo tendo algum envolvimento com a igreja local, mas eu queria estar realmente servindo assim de maneira integral, e eu sabia que era aquilo que eu queria para minha vida, e que eu era feliz e não sabia antes. E dali eu senti a minha chamada, comecei a sentir que eu iria para algum país, mas não sabia como isso aconteceria, quando isso aconteceria. E de uma forma, eu entreguei nas mãos de Deus toda a minha vida, meu futuro, e comecei a olhar para aquela direção de aprender uma língua, de pelo menos começar a aprender o inglês, pelo menos que seria o mais
comum, vamos dizer assim, que é de todos os países que eu poderia ir. E Deus foi me guiando meus passos. Depois de 3 anos, eu fui parar na UERJ, fazendo inglês no Rio de Janeiro, ficando numa igreja missionária, de Olaria, que era a matriz da nossa congregação em Barra de São João. E era o pastor cedendo um quarto nos prédios da igreja para eu ficar, para poder eu ir para a faculdade, porque minha família ali estava em Barra de São João na época, mais era pro lado de Cabo Frio, mas todo mundo falava Barra de São João. E aí fui me envolver na igreja, o pastor também foi me pondo à frente de trabalhos. Eu fiquei muito envolvida na igreja, acabei parando na Secretaria de Missões e eu fui trabalhando e ali naquela igreja, que é uma igreja missionária, e falava muito, o pastor pregava, todo dia era culto de missões, na verdade, porque ele pregava missões e sobre missões, ele tinha sido missionário em outros países, ele ajudava, apoiava muitos missionários, a igreja era uma igreja missionária, então a igreja respirava missões, e aí ali naquela igreja eu tive certeza que eu tinha que vir para a Índia. O pastor tinha um missionário aqui na Índia, mantinha um missionário brasileiro na Índia, que casou, tinha acabado de casar com uma indiana, e ele viajava bastante para cá, para a África. E eu vendo um vídeo sobre a Índia uma vez, eu tive certeza, Deus me tocou muito forte que era para a Índia que eu tinha que ir. E eu falei com o pastor, e daquele momento a gente começou a se preparar para isso. E eu me envolvi cada vez mais no trabalho da igreja, em todas as áreas, muitos departamentos, e muita ocupação, muita correria. E eu olhando para aquele alvo de que eu viria para a Índia. E daí o missionário que estava aqui na Índia, que a igreja apoiava, veio ao Brasil com a esposa indiana, ficou lá no mesmo prédio que eu da igreja, e eu ajudava eles nas coisas que eles precisavam enquanto estavam lá, e a gente pegou amizade, e aí ficou certo, praticamente certo, que eu viria para a Índia para trabalhar com eles no trabalho da missão deles aqui, eu tinha uns 19 anos na época. E tudo bem, e aí quando eles voltaram para a Índia, eu estava lá, continuei lá me preparando no Brasil. Ela é indiana, me escreve uma carta e eu estava pegando bastante o inglês e tentando me comunicar, eu conseguia ler, escrever e tudo. E aí ela escreve uma carta, ela se comunicava comigo já por cartas, e um dia chega uma carta dizendo: já que você vem para a Índia, vai servir o Senhor, gostaria de fazer uma proposta, você casaria com meu irmão, que já é um obreiro do Senhor aqui, treinado e trabalha muitos anos na obra, já é pastor e está esperando no Senhor para uma esposa, e eu vendo a sua vida, esse testemunho, seu envolvimento com a obra e seu desejo de ir para a Índia, eu achei que vocês poderiam se casar, quem sabe, sendo a vontade de Deus. E eu achei muito estranho, porque eu não tinha muita noção da cultura indiana sobre casamento, propostas de casamento, que é muito comum aqui, casamentos arranjados pela família, que é comum. E eu ri muito quando eu li a carta, eu achava que eu não estava entendendo inglês, e eu chequei várias vezes, eu ria. E aí eu corri para procurar as fotos que ela deixou da família dela comigo, para eu ver que irmão era esse dela, que ela já estava me apontando o irmão dela nas fotos, depois que eu fui perceber isso, com algum interesse de que eu visse a foto do irmão dela, mas eu vi, mas eu nem passou pela minha cabeça nada. E aí eu, muito surpresa com a proposta de casamento dela, eu falei com a minha mãe disse que sim, se for da vontade de Deus, já vai acontecer, se é isso que Deus quer para você, se é o plano de para você ir para a Índia, quem sabe. Aí eu falei com ela, e aí eu falei que era para ele escrever para mim. Naquela época era só carta, raras pessoas tinham computador em casa, tanto na Índia como no Brasil, não existia facilidade das redes sociais.
acho que tinha um tipo de rede social pelo MSN, Messenger naquela época, mas eu não tinha acesso nenhum e era só na carta. E a carta chegou dele e eu digo que foi amor à primeira letra, amor à primeira carta. Porque me apaixonei pela carta dele, pelas coisas que ele escreveu, pela personalidade que ele poderia ter, e muito de Deus, e muito romântico, e cartãozinho, e não sei o quê. E na primeira carta já me pedindo para dizer se era sim ou não, se eu aceitava me casar com ele. E novamente muito surpresa, e uma caligrafia muito bonita, um romantismo que eu não tinha visto em rapaz nenhum ainda. E, e eu escrevi de volta também uma carta muito grande e falei que sim, que eu aceitaria casar com ele, sim, se fosse a vontade de Deus. E que quando a gente se encontrasse, né? Sendo a vontade de Deus, e a gente ia ter que esperar bastante tempo, talvez, não sabia quanto tempo que ia ser para a gente se encontrar, e a gente foi se correspondendo por carta, e cada carta mais longa, porque demorava tanto tempo para vir para a Índia, para ele responder, para a carta voltar, e a gente começou a tentar se comunicar por telefone, era muito caro, era muito difícil, eu não entendia muito o inglês dele, o sotaque. Eu não entendia inglês nenhum ainda, assim, falado, né? Meu ouvido não estava muito acostumado a ouvir o idioma, mas para conversar. Mas eu consegui escrever e ler. E foi indo, e chegou um certo tempo que os planos mudaram onde estava, e mudou totalmente. Eu tive que sair do prédio da igreja, eu tive que voltar lá para minha cidade e procurar um emprego, e eu tive que trancar minha faculdade. E os planos mudaram totalmente, eu não seria mais enviada para a Índia. E eu achei que tudo tinha acabado. Eu falei para ele que agora não sei como seria, não teria como eu ir mais para a Índia, que se ele quisesse parar por ali, tudo bem, porque eu não tinha condição de ir na Índia, ele não tinha condição de vir no Brasil, e a gente talvez não ia poder se encontrar. Se fosse a vontade de Deus, sim, mas a gente teria que ter muita paciência e esperar mais. E ele falou: se você quer continuar, a gente continua, espera em Deus, até que Deus faça algo. E a gente continua a se corresponder. E um dia, por um milagre, que é uma outra longa história, ele conseguiu vir no Brasil e veio com muito pouco tempo, e eu não sabia como isso ia acontecer, como a gente ia casar, como que ele ia ficar no Brasil sem um visto longo e sem condição financeira e sem emprego, e eu estava desempregada. Foi uma época de muita provação para mim, eu não conseguia emprego, e como isso ia acontecer, como o casamento ia acontecer, onde a gente iria, se a gente voltaria para a Índia ou não. Então foi tudo pela fé. Ele veio, ele chegou no Brasil, depois de 2 anos de correspondência, nunca tínhamos nos visto pessoalmente, a não ser por fotos, e ele veio pronto para casar. E, e bem, nos encontramos e foi muito bom, e tive muito medo de início, porque agora eu seria em pessoa realmente, se houvesse decepção, se não acontecesse, eram muitos anos já de investido, muito dinheiro investido em passagem, muito sacrifício para ele conseguir vir no Brasil, e, e a gente não tinha como casar, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas depois de 6 meses ali no Brasil, o casamento saiu, houve muito problema, foi muito problema, muita luta para conseguir um cartório que saísse, fosse aprovado por causa de documentações. E depois de 6 meses nós nos casamos na igreja em Niterói. Pastor Celso Brasil ele já tinha nos recebido como membro desde o segundo mês que meu esposo chegou, e a gente começou a rodar várias igrejas pregando, e eu que comecei a traduzir ele, e nisso aprendi inglês na marra, tive que entender inglês na marra, e fomos pregando sobre missões e falando em muitas igrejas.
e depois de 6 meses o casamento saiu. E agora outro desafio seria como voltar para a Índia, agora com nós dois. Ele perdeu a passagem de volta dele, porque o casamento não saiu. Ele pensou que sairia antes, a passagem só valia 4 meses. E agora era hora de voltar para a Índia. E mais uma vez Deus operou um milagre. A igreja do pastor Celso no Fonseca, a Assembleia no Fonseca, nos apoiou, nos enviou. E por um milagre também conseguimos, por menos do valor de uma passagem, 3 pessoas conseguiram vir. E isso foi em 2002. E de lá para cá o trabalho começou aqui quando chegamos. E meu marido já era professor aqui de teologia em seminários bíblicos. Ele trabalhava muito aqui em EBF, ele trabalhava muito com os jovens, ele já fazia muito treinamento, pregava, muita pregação itinerante, conferências, ele já estava nesse trabalho em várias áreas do ministério já há muitos anos antes de a gente casar. E E a gente continuou fazendo, eu continuei fazendo esse trabalho com ele, enquanto eu me adaptava com a cultura, enquanto a gente não tinha muito sustento financeiro, então ele tinha que trabalhar aqui em outros trabalhos, em seminários de outros ministérios para poder nos sustentarmos também. E aí eu chegando aqui eu logo engravidei, a gente casou em maio. Em julho, a gente veio para a Índia. Eu vim embora, recém-casada, bem, bem recente de casamento. Vim embora para outro país, recém-casada, com uma pessoa de uma outra cultura. Vim me imergir aqui na cultura. E em agosto eu engravidei. Então, com um ano de estando na Índia, eu tive meu bebê, minha primeira filha aqui. E, e cooperando no trabalho com ele, até que, depois de um tempo, depois de 2 anos, eu tive minha outra filhinha. Eu tive muitos problemas aqui com visto, muito, 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 porque eu fiquei morando em cidades pequenas, a polícia local não me dava orientações direitas, nem sabia o que fazer com o meu caso. Eu vim com visto de turista, porque o consulado da Índia no Brasil disse que chegando aqui que mudaria, porque eu casei com um indiano, e aqui eles não queriam nem saber, via meu visto de turista, falava que eu tinha que ir embora, e depois venceu e agora está ilegal, não podia sair sem permissão, e também não ia dar permissão porque eu estava ilegal, e foi um sufoco, e eu consegui, por um milagre do Senhor, eu consegui que eu conseguisse permissão de êxito e fui ao Brasil, quando nasceu minha segunda filhinha no Brasil. E o meu esposo ficou aqui trabalhando, implantando um seminário no Nordeste da Índia, fronteira com Mianmar. E depois de 8 meses ele veio ao Brasil também. Então foi quando eu fiquei no Brasil um ano, porque minha mãe não tinha, meus familiares, minha mãe, ninguém tinha visto minha filha, primeira filha, e a segunda eu queria ter lá também, nascer no Brasil. E depois de que ela nasceu 3 meses, meu marido conseguiu vir, a gente ficou um período no Brasil e retornamos para a Índia mais para frente. E aí implantamos uma igreja aqui numa cidade aqui perto, onde nós trabalhamos, implantamos essa igreja, implantamos seminário, mas independente da nossa missão mesmo. E em 2007, e aí foi onde nosso trabalho independente começou. E muitos jovens de várias partes da Índia e de países vizinhos da Índia vieram e foram treinados muito, e ao longo dos 13 anos, ficamos à frente da igreja que fundamos na cidade vizinha aqui, 11 anos, muitas almas salvas. Nosso trabalho é muito de ensino bíblico, de treinamento, de envio, ensinar, treinar,
e eles vão para suas tribos, para suas cidades, seus povos, na sua etnia, na sua língua local, e eles continuam o trabalho de acordo com a chamada deles de Deus para a obra. E muitos jovens foram treinados ao longo desses 13 anos, dessa forma independente nossa, porque meu marido, pastor Calton, ele já trabalha há mais de 30 anos treinando. Então, muitos obreiros na Índia ele treinou, muitos estudaram com ele, muitos iniciaram a igreja, trabalho de criança, qualquer tipo de trabalho é muito encorajado por ele. E ao longo desses anos, todos os jovens que a gente treinaram, que desejaram continuar, que desejaram ir fazer a obra, a gente tenta levantar recursos para eles fazerem o trabalho deles. Então, muitos missionários, famílias que dependem também dos nossos recursos, de levantarmos recursos para eles. E também fazendo 10 anos, exatamente, que nós fundamos um lar para crianças necessitadas. Oramos muito antes de iniciar, que meu desejo era ter 5 meninas órfãs dentro da minha casa para eu cuidar como filhas. Na época a gente já tinha 3 filhos, um menino nasceu também em 2009, foi quando a gente começou a orar por esse desejo, por esse projeto. Então eu já tinha as 2 meninas e um bebê de 8 meses quando desembarcaram na minha casa, de muito longe aqui da Índia, uma tribo aqui, de um povo tribal, de uma etnia, desembarcaram na nossa casa 23 crianças, órfãs, semi-órfãs, e... E aí foi um momento muito complicado, muito difícil. A gente esperava poucas crianças órfãs e começaram a ligar dizendo que iam enviar 10, que iam enviar 12. Eu falava, não, a gente só pode apoiar, cuidar de 5. Ah, mas tem 13 querendo vir, tem 15, tem dizer quanto. E chegaram 23 quando a gente estava esperando 18. E eu falava, a gente não vai ter condição, a gente não pode. E eu falava, vamos ficar só com os órfãos e mandar os outros de volta. E meu esposo disse claramente naquela época, não. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus, a gente não vai mandar ninguém de volta. Vai todo mundo ficar aqui, nós vamos cuidar deles. E eu lembro que foi muito difícil, eles não sabiam a nossa língua, a gente não sabia a língua deles, todo mundo na mesma casa que a gente. E, e foi muito, muito complicado, muita luta. Eu perdi 10 quilos, e eu tinha um bebê de 8 meses, perdi 10 quilos em um mês e pouco. Foi muito trabalho mesmo, mas aos poucos eles aprenderam inglês, aprenderam os bons modos, a gente ensinou tudo que a gente podia. Deus foi provendo, não faltava comida, não faltava roupa, não faltava nada. Todo mundo na escola. E foi muita luta, mas chegou um tempo que a gente tinha 30 crianças na nossa casa, mais meus 3 filhos. Mas minha mãe veio ficar com a gente, minha sogra estava com a gente na casa, uma missionária brasileira aí da Assembleia de Deus de Bento Ribeiro, a irmã Rita Dias, que ajudou muita gente em oração, em apoio, em trabalho aqui firme. Desde o início, ela também é a mãezona desse projeto Favos de Mel, que iniciou 10 anos atrás. E aos poucos tudo se organizou, era tudo certo. Tinha 30 crianças dentro de uma casa e parecia que não tinha ninguém. Todo mundo era muito bem organizado, bem comportado, estudando muito bem. Todos estudavam muito a Bíblia, decoravam muitos textos, mas muito ensino, muita rotina, muita rouquidão desde o início, muito trabalho, muito cansaço, mas foi muito bom. Porém, depois de 5 anos de trabalho, pessoas começaram a dar parte, dizendo que a gente, querendo provar que a gente estava fazendo alguma coisa errada, pessoas de inveja, pessoas que não
que não queria o trabalho feito por cristão, um trabalho desse. E todo mundo da cidade conhecia esse trabalho, muita gente ajudava, muita gente vinha visitar, a polícia vinha ver, mas o governo decidiu que não podíamos continuar e mandou todas as crianças de volta, tinha que voltar para casa. E foi um tempo muito difícil também, várias coisas aconteceram. E a gente tinha eles como nossa família, foi muito triste. Eles sofreram muito também. Mas voltaram para o estado deles, e hoje eles estão lá no estado de Odisha. E tinha um dos jovens que estava no seminário, que é da mesma tribo que eles, que também aceitou Jesus com a gente aqui, e tava muito, eu estava já há 6 anos estudando com a gente, queria ser pastor, e estava treinando, e ele já estava ajudando a gente com os meninos, com a casa dos meninos, no projeto. Então, eu perguntei para ele se ele não aceitaria ir com as crianças, já que ele era da mesma tribo, conhecia muito das famílias das crianças, daqueles que tinham família, se ele não iria de volta e numa casa próxima, numa cidade mais próxima dos vilarejos das crianças, alugasse uma casa, implantasse, continuasse ali o projeto Favos de Mel, botasse as crianças na escola e continuasse do mesmo jeito que estava aqui. E ele, com muito temeroso, ele aceitou e hoje há 5 anos o projeto funciona lá, nessa cidade mais perto das tribos, da etnia, das crianças. E a gente continua levantando os recursos, em contato, tudo ele me notifica, tudo ele pergunta, tudo ele se corresponde, a gente visita várias vezes. É um pouco longe daqui, quando a gente tem a oportunidade de visitar, a gente visita. Quando vem visitantes brasileiros, a gente vai lá visitar. E a gente continua levantando recursos. Das 23 crianças que começaram, de lá começaram na minha casa, hoje só tem umas 4 meninas terminando os estudos. Todos os meninos terminaram pelo menos o início do ensino médio e eles que foi o que nós nos comprometemos com eles, de dar pelo menos a formação básica deles. Se eles quisessem continuar, podiam, senão eles voltariam, não iria trabalhar ou continuaria pela família deles, ou o que eles decidissem. Então, os últimos 5 rapazezinhos, meninos, terminaram agora. Falta só 2 anos do ensino médio. Aqui o ensino médio é 2 anos. E não sei se eles vão continuar. Mas muitas crianças novas estão no lar, na casa do Projeto Favos de Mel, depois que foi mudado para lá, para Ouriça. E alguns jovens estão na faculdade, alguns estão terminando o ensino médio para começar a faculdade, uns já concluíram o ensino médio, uns estão trabalhando, uns voltaram para seus vilarejos, estão ajudando a família. Nessa ida para lá, uns 3, 5 das crianças familiares pegaram, eles decidiram ir embora ou não puderam continuar, mas a maioria ficou até terminar pelo menos o fundamental daqui, que vai até 17º, 10º ano. As meninas essas 4 meninas mais velhas estão terminando, estão fazendo o último ano do ensino médio esse ano. Isso do grupo que começou com a gente aqui, há 10 anos atrás. Mas tem muita criança nova, que está nas séries mais baixas, que estão até quinta, sexta, sétima, de primeira a 7ª série. E o trabalho continua lá. E tem 2 dos primeiros crianças, dos primeiros meninos que vieram 10 anos atrás, está estudando com a gente no seminário aqui hoje, aqui na propriedade onde a gente mora. A gente está há 1 ano atrás, meu marido veio ser pastor de uma igreja centenária aqui, uma igreja missionária, que estava sem pastor há tempo, estava para fechar. E então a gente está na casa pastoral aqui na propriedade dessa igreja, e do outro lado da propriedade está o seminário, que está agora, o
o nosso seminário está com 9 jovens e de várias partes aqui da Índia. 2 desses jovens são meninas que vieram para o projeto Favos de Mel 10 anos atrás e hoje eles estão fazendo seminário com a gente. E eles foram também, há 5 anos atrás, foi embora com as crianças e depois que eles terminaram o ensino, o ensino médio lá, eles vieram para estudar no seminário aqui com a gente. E hoje fiquei muito feliz, muito agradecida a Deus de ver um dos meninos pregando. Ele pregou no culto hoje de domingo. A gente está tendo culto interno, porque nós estamos aqui dentro da propriedade, não trancada na quarentena, mas são os seminaristas, minha família e uma senhora que mora na propriedade, a gente está aqui dentro, então a gente está tendo culto entre nós. A igreja está fechada, mas lá no prédio do seminário a gente está tendo culto, bem cedinho de manhã, domingo. Os cultos de domingo aqui na Índia é pela manhã. Só criança que tem escola dominical, adultos não tem escola dominical aqui, é culto. Então, no culto de hoje, entre nós, um dos rapazes que está no seminário, que veio para o projeto Favos de Mel 10 anos atrás, ele pregou hoje em inglês e pregou muito bem, muito conhecimento, muita ousadia, e foi um momento muito feliz para mim de ver isso acontecendo. Tem uma foto dele aqui tão pequenininho quando ele chegou há 10 anos atrás e não sabendo nada, e cresceu no projeto esses 10 anos, e 8 anos ele cresceu no projeto, e nos últimos 2 anos ele está no seminário aqui. E nosso seminário é intensivo e integral, de 3 a 4 anos, o curso mais simples, de bacharel em teologia. Quem quer continuar, continua mais tempo. E eles ficam internos aqui. Então, a gente tem jovens de várias tribos, de muito longe, até mesmo de Mianmar, estudando com a gente aqui. Tem umas meninas que estão há 5 anos e eles vêm só com a língua deles, eles aprendem o inglês, aí eles começam a estudar as disciplinas, fazem teologia, missiologia, treinamento de missões também, e a maioria sai daqui querendo servir a Deus e vai fazer o trabalho deles para o povo deles. E elas eram para ter ido embora agora, em abril, quando elas terminariam o ano delas de estudo, mas foi declarado no lockdown e não tem treino, não tem nada funcionando, elas tiveram que continuar, ficar aqui e resolveram fazer mais um ano de estudo no seminário. Aí nós vamos ver quando abrir as fronteiras e puder viajar depois da quarentena, se elas ficam mesmo, se elas vão. E um outro trabalho que a gente levanta o sustento é uma casa para criança também no Ministério Alfa e Ômega em Mianmar, com o missionário Xangrei, que foi treinado com a gente, estudou com a gente por 8 anos. Ele é de Mianmar, ele veio, estudou com a gente, teve certeza da chamada dele aqui, ele veio muito sem saber o que realmente queria da vida, mas foi convencido de que tinha que servir ao Senhor, estudou conosco e nos ajudou, ensinou no seminário. Ele ficou aqui um total de 8 anos. E quando ele voltou para a cidade, para a terra dele, ele abriu, agora começou lá Independente, o lar Alfa e Ômega. Ele está com agora, no momento, 14 crianças, que tinha 20 crianças, 20 crianças mais ou menos. Também a maioria órfã, semi-órfã, da tribo Sondra, do povo Naga, de Mianmar. E ele estava cuidando delas, elas indo para a escola, e discipulando, ensinando também, como a gente, no mesmo sistema que ele viu a gente fazendo aqui com o Favos de Mel, ele faz lá, e a gente levanta recursos para manter aquelas crianças também. Como houve período de fechamento, lockdown e quarentena, as crianças tiveram que voltar para o vilarejo delas, mas agora estão aos poucos retornando para casa do missionário lá em Mianmar. E tem 11, 14 crianças com ele essa semana.
lá as escolas já vão abrir. Então é um outro trabalho que nós encorajamos, treinamos ele, encorajamos ele a começar e a gente levando sustento para manter a família dele e as crianças integralmente. Então é um trabalho muito difícil, muita fé, a gente não sabe de onde o próximo sustento vai vir, a gente não tem muitos mantenedores, nem com grandes quantias, mas muitas despesas todo mês. E Deus tem provido por 18 anos, especialmente nos últimos 13 anos, muita mais responsabilidade nas nossas mãos, muitas famílias e pessoas dependendo da gente diretamente e nós dependemos de Deus. Mas Deus tem cuidado sempre, sempre. A parte financeira é muito difícil no campo, a gente sempre fez muito pela fé, né? Muitas pessoas prometem, muita gente para fazer, mas esquece, com o tempo para. Então, a gente vai dependendo, muito amigo, família, a nossa igreja, que nos ajuda como pode, pelo menos para a manutenção da nossa família, e ajuda um pouco o Projeto Favos de Mel, e outras igrejas ou amigos, indivíduos que vai ajudando, e a gente segue Deus cuidando, Deus provendo. Então, o nosso trabalho aqui, a nossa missão basicamente hoje, ela, como eu falei, é o seminário e treinar jovens, pessoas, obreiros que querem fazer a obra ao seu próprio povo. A gente dá o ensino, a gente dá o treinamento e a gente tem o seminário funcionando aqui, como eu falei, é integral. A gente tem que manter o local, tem que manter a estadia deles, a comida, alguns professores que ajudam, pagamento de salário e o pastor Cato está à frente. A gente tem a igreja, e que agora no momento está fechado, mas o pastor Cato é pastor da igreja aqui. E a gente tem várias famílias missionárias de rapazes que foram treinados com a gente também, hoje casados, têm a sua igreja, implantaram igreja, ou implantaram casa de passagem para as crianças, ou fazem outro tipo de trabalho, e a gente ajuda a manter. E tem o Favos de Mel e o Alfa e Ômega totalmente dependente da gente. E o Favos de Mel que a gente fundou, hoje continua lá, e dependendo da gente para recursos, para enviarmos os recursos todo mês. E aqui o trabalho local de evangelismo, de visitação dos lares. O pastor Calto viaja de vez em quando para conferência, para pregação, para seminários, para visitar o trabalho dos missionários que a gente apoia, que a gente enviou, que a gente treinou. E é basicamente isso, é o nosso trabalho aqui. Então, o trabalho com criança aqui, realmente aí no Brasil a facilidade é muito grande, é muito fácil, né? Aqui é mais complicado. A gente, quando faz uma EBF, a gente consegue juntar bastante crianças que não são evangélicas, mas a gente pode. A evangelização, ela vai chegar, até pode chegar ao coração da criança, a criança vai guardar com ela, quando crescer vai lembrar, mas se ela for de família hindu, se ela for de família muçulmana ou de outra religião, não vai poder mais vir na igreja, ela vem na EBF, que é um evento para criança nas férias, os pais deixam. Ou se a gente tiver um trabalho social de como que a gente fala? De reforço escolar, é muito bem-vindo aqui para poder alcançar as crianças, né, que não vêm na igreja. E a gente tiver algum projeto social que ensine informática, alguma arte, alguma coisa para eles, e a partir dali alcançar eles de alguma forma, é uma forma que a gente vai alcançar eles para vir na igreja, porque quem é de outra religião não vem na igreja. Os hindus e muçulmanos geralmente evitam muito contato com evangélicos, com cristãos. Em muitos casos há perseguição, não onde a gente mora, mas em muitos lugares há perseguição. Esses dias tive notícia lá nesse estado de Odisha, onde está o projeto Favos de Mel, que
um jovem, adolescentezinho, recém-convertido ao evangelho, de 14 anos, foi morto brutalmente. É porque, por ser cristão, mataram ele de maneira horrível. Ele e a família dele tinham acabado de se converter. É alguém do povo da comunidade que matou. Então tem muito ataque a igrejas, muito ataque que é complicado. Então, para crianças, geralmente, nesse caso, a gente com um projeto social desse que a gente fez, de casa de passagem para as crianças, os pais precisam, a família precisando de alguém para cuidar das crianças, né? Envia as crianças, então a criança aprende bastante sobre Deus, é sal. Muitas vezes aquela semente germina e ele cresce um adulto que conhece a Deus. Outra vez, geralmente, para fazer trabalho com a criança, só mesmo as crianças da igreja, né? Crianças já evangélicas. Então, a gente aqui não tem tanto recurso como no Brasil para trabalhar com as crianças. Seria mesmo a gente ter que fazer manual, fazer tudo. No máximo a gente tem alguns vídeos, alguns DVDzinhos de histórias, mas de histórias bíblicas ou de histórias missionárias, mas seria em inglês. E às vezes, por exemplo, a nossa igreja que a gente implantou lá que a gente estava na frente do trabalho por 10 anos, 11 anos. Tinha muitas crianças que não era, a língua mãe delas não era inglês, então a gente tinha que ter material em várias línguas. Material na língua tâmil, que é a língua daqui do estado. E a gente não consegue, a gente consegue muito material, mais material em inglês, então tem isso também. Complicado. Tem várias igrejas aqui em várias línguas por causa disso. Na época da EBF, você tem que escolher que língua que você quer comprar os livros, né? O material didático, que depende do estado que você tiver, vai ser uma língua diferente. O grupo étnico que você vai trabalhar vai ser uma língua diferente. Então, aqui a gente usa muito mesmo, é só se a gente conseguir comprar o livro da escola dominical, o livrinho, não? Da escola dominical, das lições, e geralmente só vem isso, não vem muita visual, materiais, a gente tem que se virar e conseguir prender a atenção da criança para a gente ensinar. E basicamente o trabalho que a gente faz com crianças da igreja aqui, crianças da comunidade, é a escola dominical e a EBF. Né? Os cultos aqui a gente tem só os domingos. Tem o culto de ensino bíblico, que não vem criança, porque é à noite. O povo aqui não tem esse costume de ir para a igreja à noite, de ir para a igreja no meio de semana. Domingo é o culto principal pela manhã. Então, é assim que a gente faz o trabalho aqui. A questão da língua é muito complicada mesmo para trabalhar com as crianças. E geralmente vai ser crianças mesmo da igreja, como eu falei. Na EBF a gente consegue criança de fora um pouco. E essa é o nosso trabalho aqui hoje. E eu ouvi a tia Tânia falando que ia contar a história teria a história da missionária M. Carmichael sendo falada aí na Semana Missionária. E a propriedade que a gente está aqui hoje, na verdade, a Amy Carmichael passava as férias dela da Índia aqui. Ela morava nesse estado aqui onde eu tô, mas ela morava numa cidade, longe, aqui muito quente, lá na planície, e a gente está na região serrana, e muitos missionários europeus veio para cá. Aqui o cristianismo é mais tolerável e tem bastante igrejas, porque muitos missionários europeus moraram aqui, porque é bem parecido com o clima da Europa, a gente está bem no alto, muito frio. E essa igreja foi fundada há mais de 100 anos, 114 anos atrás, por missionários europeus, e eles construíram essa igreja. E construíram, depois de um tempo, construíram essa casa pastoral e a outra propriedade no tal seminaristas.
E a Amy, junto com a Amy, na época que a Amy Carmichael veio para a Índia trabalhar fazer o trabalho dela com as crianças, ela fundou, não, um orfanato grande, ela fazia muito trabalho com crianças abandonadas e crianças em situações de risco, meninas principalmente. Vieram junto com ela outras missionárias solteiras da Europa, e para essa cidade aqui veio bastante, da Suécia, da Suíça, da Inglaterra, e elas simplesmente adotavam crianças abandonadas. E uma que vinha nessa igreja, um dos meninos que ela adotou foi pastor da igreja que a gente está agora, por muitos anos antes da gente, e foi pastor aqui. Ele foi adotado com outras 20 crianças por essa missionária sueca. Sueca, não, Suíça, da Suíça. Então, ela ficou aqui solteira, cuidou de todos os 20, deu educação, até todos casarem, ter sua família, e ela voltou, foi embora. Então, ela é da época da MK Michael, e depois um pouco da MK Michael, e tinha uma outra senhora aqui, que veio, e ela adotou 9 meninas, tipo assim, meninas abandonadas mesmo, não achadas no lixo, no trem, nos hospitais, porque aqui na Índia até hoje, mentalidade, todo mundo quer ter filho homem, não querem ter as filhas meninas. Então, a sonografia, a ultrassonografia é proibida por lei, porque se souber o sexo antes do nascimento, a maioria aborta. Eles não querem meninas, por causa da opressão da mulher na Índia. E antes era muito pior, na época que essas missionárias vieram, na época da M.K. Michael, as meninas eram vendidas pro templo, as meninas eram vendidas muito mais, eram abandonadas mesmo, mortas. Então, essa missionária aqui, que conhecia a M.K. Michael, ela adotou 9 meninas como filhas, morou com elas. Ela teve uma vida muito pobre, que ela nunca mais conseguiu voltar para a Europa, ela não tinha muitos recursos, mas ela cuidou das 9 meninas até casarem. Ela morreu aqui, ela morou nessa casa que eu moro hoje, e ela morreu aqui e cuidou das 9 meninas. E a filha mais velha dela, que ela adotou, mora aqui na propriedade até hoje, tem 73 anos, uma senhora, mora aqui solteira, nessa propriedade ainda. E ela lembra da Amy Carmichael, quando ela era criancinha, 4, 5 anos, a Amy Carmichael vinha passar férias aqui. E porque ela conhecia a mãe dela, não, a Amy Carmichael conhecia a mãe dela. E a Amy Carmichael vinha descansar aqui na região por causa do clima, quando ela ficava um pouco doente, lá era muito quente, muito calor, muito trabalho sozinha, nas costas dela, ela descansava um pouco aqui. Então, aí quando você falou que ia contar a história da Amy Carmichael, eu queria falar que a Amy Carmichael passava férias aqui na propriedade onde eu moro hoje. E é realmente uma história muito linda, um trabalho muito, muito lindo que ela fez. E muitas missionárias solteiras fizeram isso pela Índia toda, de vir, muitas impulsionadas pela Amy, encorajada por ela, influenciada por ela, muitos junto com ela, muitas antes dela que não ficaram conhecidas. Mas o trabalho de missionários europeus aqui na Índia, mulheres por famílias, por mulheres, por homens. Tem o Guilherme Carey também, o William Carey, né? Que a gente fala Guilherme Carey aí. Também fez trabalho lindo aqui na Índia. E, e é isso, é o país da minha paixão. Realmente, Deus tinha essa chamada para mim e Ele tem provado isso nesses 18 anos. Então, orem pela família Beni, nunca se esqueça da gente aqui na Índia e pelos nossos filhos e por todo esse trabalho, o que Deus tem para a gente no futuro. Tá? Foi um prazer falar com vocês. E se envolva com missões, ore, participe, vá, venha. Nada é impossível, tá? E quando se trata de missões, é pôr a fé em ação e Deus faz acontecer, porque é o desejo dele que todos os povos sejam alcançados.
que nenhuma alma pereça. Tá? Um grande abraço para todos, uma ótima semana missionária, que todos sejam muito abençoados. Um abração, foi um prazer. Muito obrigada, tia Tânia, pelo convite. Que Deus abençoe todos grandemente. Um grande abraço, beijo.